Evangelho de João, capítulo 4, versículo 11. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe o galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia, e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou: Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: Já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Esses 2 lugares que nós temos aqui de culto, e é interessante porque essa mulher e esses samaritanos iam e tinham suas práticas. Os judeus também. Uns tinham realmente a verdade. Eles estavam no lugar que eles deveriam estar. Mas não é impressionante que eles
nenhum nem outro reconhecia ao dono do templo, e aquele que era o objeto de todas as profecias, era o cumprimento de tudo que os pais tinham de promessas, estava ali, e esses religiosos não enxergavam. Não é impressionante isso? Que se tem um culto, se adora, porque eles falam que adoram, nós adoramos aqui, vós adorais ali, como se não tivesse importância o lugar. Parece que não há problema. E assim é a religião. A religião, como o irmão um dia pregando o evangelho falou, que quando Adão pecou e fez folhas de figueira, as folhas de figueira eram as obras dele. E quando Deus apareceu, ele correu se esconder entre as árvores. As árvores são as religiões. O homem dá um descanso, entre aspas, ele dá um descanso à sua consciência pela religião. Ele se sente confortável. Mas não é impressionante que o objeto dessa religião que eles tinham, e falando dos pais, e falando dos profetas, e não reconheciam aquele que era o objetivo, o alvo de tudo isso. O verdadeiro Deus que eles diziam que adoravam estava ali, e não podiam ver. Eu acho muito impressionante isso. E nós sabemos que muito em breve o Senhor Jesus vem para os seus. Ele vem arrebatar a igreja. E é impressionante que os cultos religiosos, irmãos, os cultos religiosos vão continuar. Um cristianismo sem Cristo. O Espírito Santo já foi e continua. Aliás, não vai fazer nenhuma falta. Por que eu digo isso? Porque o homem tem tomado o lugar do Espírito Santo nas coisas de Deus aqui na terra. E não faz falta. Ele se desenvolve a si mesmo, o seu intelecto, as suas técnicas de persuasão, e desenvolve também carisma, né? Eles são aptos, são capazes, muito capazes de desenvolver tudo isso. Para quê? Para que o Espírito Santo não possa agir. Então, um homem é colocado no lugar de Deus. E dirige todas as coisas e faz todas as coisas. Tanto que não faz falta. E nós sabemos que o arraial, nos fala em Hebreus 13, né? E nós devemos sair a ele fora do arraial. Esse arraial religioso tratava-se literalmente dos judeus. Então tá bom, os samaritanos não tinham nenhuma razão de achar que estava com eles os oráculos de Deus, as coisas de Deus, o testemunho e tudo. E os judeus tinham razão de dizer que estavam com eles. O Senhor mesmo aprova isso aqui, fala, a salvação vem dos judeus. Só que tanto um como o outro não reconheceram a Deus manifestado no seu meio. Então a palavra diz, sai fora. Saiamos, pois, a ele fora do arraial judaico. Se os samaritanos não tinham o testemunho, os judeus muito menos. Porque agora já não era mais aceito aquilo que eles fizeram. Tanto é que João Batista veio separar um remanescente.
pelo batismo de arrependimento, ele separava do povo, dessa religião corrompida, aqueles que iriam esperar o Cristo. E é impressionante que eles não enxergaram. Tenham muito cuidado com religião e com religiosidade, porque nós abafamos as nossas consciências com regras, com leis, e não com aquilo que é verdadeiro. E podemos adotar uma religião até aparentemente verdadeira e estarmos contentes com isso, estarmos com nossas consciências confortáveis. Mas nós corremos esse risco de não enxergarmos a Deus, de estarmos num terreno de pecado. Porque o que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja, essas religiões, elas entram na tribulação. E elas recebem um castigo ali. A falsa igreja. Aquilo que é apenas nominal, aquilo que é apenas profissão, uma profissão de fé. E não fé verdadeira. Então é muito perigoso para nós nos amoldarmos as formas exteriores e achar que aqui e ali está bom, qualquer lugar está bom. E é como os israelitas e os gentios no Antigo Testamento, que por várias vezes os israelitas também adoravam em qualquer lugar. Olha, é muito sério isso, é pecado. É pecado. É que nós fazemos desse pecado algo aceitável, como alguém já nos ensinou isso, mas é perigoso, é pecado. E se nós entendemos isso, que nós estamos congregados ao nome de Cristo e damos esse lugar ao Espírito Santo para dirigir, é muito precioso. Agora, se nós colocamos a nossa vontade, a nossa própria inteligência, nossos próprios pensamentos nas coisas de Deus e colocamos de lado o Espírito Santo, vamos certamente na direção de queda. 1 Coríntios 2:13. Lembrar que aqui Paulo está escrevendo à igreja, aos cristãos em Coríntios. Não está falando a pessoas fora da Assembleia. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. No versículo 14, fala, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Dentro do cristianismo, ou dentro dos cristãos, se nós pendermos ou estivermos agindo naturalmente, ou, como o Peixe está dizendo, aceitando uma prática religiosa, não vamos estar entendendo as coisas do Espírito. Nós corremos esse risco, como os coríntios aqui, e no versículo 1 do capítulo 3, Paulo fala, não vos pude falar como espirituais. Há essa possibilidade, grande possibilidade, de estarmos aceitando uma forma de, uma prática que não é realmente espiritual. É mais cômodo para o homem. Sabedoria, raciocínios. Mas o que diz aqui no versículo 16? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando nós podemos exercitar ou podemos desfrutar da mente de Cristo?
quando somos espirituais, quando exercitamos essa condição bendita que temos em obediência. Um versículo em Apocalipse 3, Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Se por um lado nós, através da religiosidade, preenchendo os vazios da consciência com obras ou qualquer outro artifício, para amenizar os clamores de uma consciência que vive sendo julgada, nós vimos num determinado momento os cristãos, pela graça de Deus, saindo do arraial, num determinado momento histórico. Nós vemos aqui nessa carta o estado em que se encontra essa igreja de Laodiceia. Morno. O estado morno. Versículo 16 fala: porque és morno e não és frio nem quente. Porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, a constatação e o julgamento, a constatação pelo Senhor Jesus do estado que se encontra essa igreja e o que o Senhor Jesus diz fazer: vomitar-te-ei. Agora, por um outro lado, eu tenho pensado quanto a esse versículo 17, ela fala assim, a igreja fala: como dizes, rico sou e estou enriquecido e nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Se por um lado existe uma consciência cauterizada, eu não sei se é essa palavra, mas amortecida, existe o lado da indiferença. Porque ela está falando claramente aqui que é rica. O testemunho que é dado em relação a ela: não sabes que és um desgraçado. Mas ela está falando: rica sou. E isso, nós vemos o estado da indiferença. Uma Filadélfia que recebeu o conhecimento, por motivos vários, nós vemos o estado em que se encontra essa próxima igreja, a Laodiceia. Voltando ao nosso capítulo, no versículo 11, e eu acho que isso que enche o nosso coração, porque nós sabemos bem o nosso estado, como encontra enquanto não só a cristandade, mas enquanto assembleia. E pela graça de Deus o Senhor tem nos mantido, e coisas que nós ouvimos nessas reuniões servem para nos, como Paulo, um dia ele foi apedrejado, foi arrastado fora da cidade e depois foi dado como morto. Depois ele entra na cidade e os discípulos rodeiam ele, levam para a cidade e ele levanta. E uma vez o irmão comentando, ele falou assim, dá a impressão que via Paulo se limpando do sangue de ter sido apedrejado, da terra de ter sido arrastado, e falando assim para os irmãos: vamos em frente. E a gente vê isso em Efésios, as revelações que foram dadas em Efésios também. E aqui, nesse período que nós estamos passando juntos, nós temos ouvido coisas a respeito de nosso Senhor, quão adorável Ele é, por ser quem é, e quão digno de louvor,
como foi dito, por ter feito Ele o que fez. E graças ao Senhor também por Deus ter aceitado, e hoje é um Deus satisfeito, quer dizer, tudo consumado. Hoje nós damos graças, partimento do pão, porque nós sabemos, tudo está consumado. E quando nós, diante das circunstâncias que nos apresentam, que são nos apresentadas, quando nós lemos essas coisas, ou ouvimos essas coisas a respeito do Senhor Jesus, é realmente aquele encorajamento de ouvir, vamos irmãos. No versículo 11 fala assim: disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Estava falando da água, né? A mulher falando para o Senhor Jesus em relação à água. Num outro momento nós vemos o Senhor querendo dar um exemplo sobre o tributo, e ele não tinha as moedas. Nós lembramos dessa passagem, muito conhecida. Tens moeda? E aqui o Senhor Jesus não tinha algo, um instrumento, ele estava sedento, como nós ouvimos. Semelhança de homem, passou sede. Sedento, não tinha algo que suprisse as suas necessidades. Mas Deus, seu Pai, proveu alguém e algo para que estivesse ali. E a vontade do Senhor Jesus era fazer. A comida era fazer a vontade de Deus. Então nós vemos esse aspecto do Senhor Jesus, quer dizer, completamente em contraste com uma igreja que se arroga riqueza, acha que é algo. E nós vemos o contraste, o exemplo, o padrão de uma pessoa que se despojou, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, se despojando totalmente. Cristo es todo. Y estamos morando, hermanos, en un tiempo de mucho humanismo. Y la sociedad en que estamos morando nos enseña a pensar con nosotros mismos como punto de referencia, no a Cristo. La Odisea quiere decir los derechos del pueblo. Estamos viviendo en esos tiempos y tenemos que reconocer, hermanos, que muchas veces somos afectados por las circunstancias que estamos pasando. Por eso necesitamos tiempos como esto para ser un poco sacudido. ¿Sacudido se usa esa palabra? Para salir de ese polvo del humanismo. Cristo es todo, hermanos. O Espíritu de Dios. Se fala Espíritu Santo, también se fala Espíritu da verdade. ¿Qué es la verdad? No es la iglesia la verdad. ¿Qué es la verdad? Cristo dice, yo soy la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Ese son el punto de referencia. No nosotros. Es Cristo. Y necesitamos siempre tener a Él por punto de referencia en todo aspecto. Veo, hermano, que mucho necesitamos meditar ese punto de adoración en espíritu y en verdad, porque su Espíritu Santo mora en nos y podemos decir que estamos fuera del real. Tenemos que cuidar siempre que no permitimos que los principios del real, Israel, disculpe, que comienzan a afectar a nos en nuestro pensar. Un punto, hermanos. Por favor, no van a pensar que estoy criticando. Pero veo que muchas veces
las reuniones, dejamos 2, 3 hermanos orar o dar gracias. Y los hermanos, tantos varones que están por ahí, no hacen nada. Sí dicen amén al final. Esa es la práctica do clero que comienza. Necesitamos, si estamos hablando de dar libertad al Espíritu Santo que mora en la iglesia, necesitamos todos sentarnos en la reunión de asamblea con la actitud de decir al Señor, Señor Jesús, aquí estoy. Si quieres utilizarme a mí, quiero estar dispuesto pronto para que tú me utilices. Hermanos, un poco sacudimos. Yo digo eso, hermano, porque, como digo, hermanos, no piensen que estoy criticando, pero lembro una vez visitando aquí en Brasil, años atrás, estábamos en una reunión de oración en la asamblea de Campinas. Había tal vez unos 20 hermanos en la reunión esa noche. Y de los 20 hermanos, todos oraron una vez. Algunos oraron 2 veces. Algunos hasta 3 veces oraron. Y todo dentro de unos 40 minutos. No eran largos las oraciones, pero todos ejercitados. Tanta necesidad tenemos, hermanos, de orar. Y a veces estamos ahí sentados, sin decir nada, como si no tuviéramos necesidad. Hermanos, cuidemos. Es un principio de Arael que está queriendo penetrar. Decimos que hemos dejado. Está bien, hermanos, yo entiendo. Está bien, eso es importante. Pero los principios pueden otra vez querer penetrar. Estamos en un lugar donde el Espíritu Santo debe tener libertad. Cuando decimos libertad o espíritu, no estamos diciendo que todo que quiere falar puede falar. No estamos falando eso. No tengo yo derecho, ni ningún otro tiene derecho ahí. Hay uno que tiene derecho, el Espíritu Santo. Pero si toca a uno que fala una cosa, estemos listos, hermanos, orar o falar una palabra. Los jóvenes que están en comunión, porque es orden que estén en comunión para tomar parte en la asamblea. Pero que están en comunión. Muchas veces los jóvenes saben necesidades para orar que los mayores tal vez no saben. Hermanos, no estemos ahí sentados para no estar ejercitados en la presencia del Señor. Es donde debemos estar más despiertos. Señor nos ayuda a despertar en eso, hermano. Veo ese problema donde quiero que ando en la obra del Señor, hermanos. Ese problema, esa tendencia. Estados Unidos hay mucho esa tendencia también. ¿Qué pasa? Primero, fala en Apocalipsis 2, versículo 6. Fala as obras dos Nicolaitas. Después, en Pérgamo, fala de versículo 15, a doctrina dos Nicolaitas.
Nicolaitas quiere decir el dominar de los laicos. ¿Se dice laicos? El clero y el laico. ¿Ah? Laico. Primero es la práctica o las obras de los nicolaitas. Es que el clero que comienza a dominar de los laicos. Explica qué es esa diferencia, hermano. Diferencia. Creo que entienden, ¿no? El clero es lo que domina de los laicos, que son el pueblo en general, en una cierta denominación. O clero são aqueles que dominam. Exacto. Nós temos aí na cidade o pastor que fica lá na frente, o padre, e todos os outros, os leigos são considerados aqueles que só ouvem, que estão lá para ouvir. Eles não têm opinião formada de nada. Quem manda é quem está presidindo lá na frente. Então, o clero são os religiosos, o papa, o padre, o pastor, e daqueles que ouvem são os leigos. Estão lá só para ouvir, não tem a ver. Obrigado. Eso es, hermanos, que bien primero las obras. Después, para afirmar las obras, ven a doctrina errado también. Y digo, hermano Heinz Brinkman, que ha venido muchas veces aquí, algunas veces, fala a veces, hay muchos hermanos sentados en la reunión que son boas irmãs, que nunca falan, ni una palabra se escucha falar. ¿Somos así, hermanos? Un poco despertemos, hermanos, para que no hacemos las obras, porque si hacemos las obras, sigue a doctrina. Demos al Espíritu Santo libertad de utilizarnos. Y el caso que la hermana no fala en la asamblea, quiere decir que no debe, no ejercita en la asamblea. No, también debe estar sentado delante del Señor, ejercitado. La presencia de la hermana es de igual importancia que cualquier hermano. Mucho importante eso, hermano. Un hermano leyó a María en Juan 12, que ungió los pies del Señor Jesús. No faló ni una palabra, pero todo a casa fue henchido del odor del ungüento. Ese es a mujer en la asamblea ejercitado por el Espíritu Santo. Oh, hermanos, es muy importante eso. Necesitamos despertarnos. Veo que hay muchos dones que no son utilizados. Y Dios repartió a todos dones, no lo mismo dones. Pero si un don que você tiene no ejercita, está tirando a bendición de todos los demás. Señor nos ayude, hermanos, meditar ese punto. Asamblea es el lugar donde debemos dejar al Espíritu Santo actuar en nosotros. Yo entiendo, hermanos, cómo es que muchas veces, después de un día de trabajo fuerte, llegamos a asamblea y muchas veces es medio dormir.
Hermanos, sacudimos del sono, quitamos, estamos en la presencia del Rey de Gloria. Si el presidente de Brasil entraría aquí adentro, ¿estaría algunos con sono? No creo. El Rey de Gloria está presente. ¿Estamos con sono? Sí. Muchas veces, varios. ¿Cómo es eso? Yo tengo que confesar, hermanos, que me da sono a veces en la asamblea. Tengo que resistir. Estoy en la presencia del Rey de Gloria. No, hermanos, tengo que estar aquí ejercitado. Señor nos ayuda, hermanos, despertarnos. Muy importante esos puntos. Gostaria de ler uns versículos em Eclesiastes, capítulo 5, no livro Eclesiastes, capítulo 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois que não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu, e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. E agora, seguindo a Jeremias 15. Jeremias capítulo 15, versículo 19. Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei, e estarás diante da minha face. E se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. E agora, seguindo para 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Mas, em contrapartida, o apóstolo diz no capítulo 4 a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, como a imposição das mãos do presbítero. Otra reunión, hermanos. Vejo también es mucho importante en cuanto a lo que leí, hermano, en ese versículo 12, 1 Timoteo 4:12. Timoteo tenía que ser ejemplo en no espíritu. ¿Qué espíritu traemos a la asamblea? Como faló de cuestión de no tener un espíritu perdonador. Es muy importante, hermanos, de medir. Y quisiera leer también en 1 Corintios capítulo 12, que fala de eso, porque en capítulo 12 tenemos la asamblea como el cuerpo de Cristo presentado, pero fala en versículo, bueno, vamos a leer en los primeros 3 versículos. Cerca dos dones espirituales no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Vos bien sabéis que erais gentios,
levados a los ídolos mudos, conforme erais guiados. Sabemos que tras los ídolos hay demonios que guían a idolatría, hay otros espíritus. Agora, versículo 3. Por tanto, vos quiero hacer comprender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus es anatema. E ninguém pode dizer que Jesus es o Senhor, sino pelo Espírito Santo. Son dos formas de probar los espíritus cuando estamos en congregación. Y como hermano faló de Simón Pedro, que hizo una confesión tan preciosa, tan buena, de la persona de Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Cristo, un momento, una revelación del Pai, pero en otro momento más después, su boca fue ocupado por el diablo. ¿Cómo? ¿Posible eso? ¿Puede ser en la asamblea? Hermanos, nosotros no somos diferentes que Simón Pedro. Y Simón, es interesante lo que el Señor al reprender a Simón Pedro fala a él. Vamos a leerlo, hermanos, otra vez en San Mateo 16, versículo 23. Él, porém, voltándose, dice a Pedro, para atrás de mí, Satanás, que me sirves de escándalo, porque no comprendes as coisas que son de Dios, mas só as que son dos homens. Ahora parece, el Señor dice que va a ir a Jerusalén, va a ser matado, y va a resucitar el tercer día. Pedro parece que quiere compadecer del Señor. Parece que quiere cuidar del Señor. Que no, Señor, que esto no acontezca. El Señor tiene que reprenderle y decir, tú no entiendes las cosas de Dios, sino las cosas que son de los hombres. Muchas veces, hermanos, en nuestro pensar somos controlados por pensamientos humanos, no de Dios. Tengo que reconocer, hermanos, tenemos nuestra forma de pensar que tiene que ser completamente renovado por la palabra de Dios cuando somos creyentes. Simón Pedro con los demás discípulos estaban esperando que Cristo establezca su reino y nosotros vamos a reinar con Cristo. Cristo dice, no, completamente otra forma va a ser. Simón Pedro no entendió, los demás discípulos no entendieron. Cristo volvió a decir la misma cosa muchas veces, nunca entendieron. Una persona parece que entendió. Escuchamos de él en escuela dominical. María de Betania estaba sentado a sus pies, escuchando su palabra. Sus pensamientos eran formados por la palabra del Señor. Y María de Betania no estaba en la cruz, no estaba tampoco en el túmulo de Cristo. Sabía que iba a resucitar.
había escuchado su palabra. Hermanos, esto muestra que muchas veces falamos según los hombres. Tenemos que siempre ser corregido por la palabra de Dios. Todos. ¿Quién de nosotros no necesitamos corrección? He sido corregido muchas veces, a veces fuertemente. Me ayuda, hermanos. Pero me hace entender también que muchas veces mis pensamientos propios son formados por mi pensamiento humano, no por la palabra de Dios. Así que todas esas cosas, hermanos, un lugar más, sé que estoy hablando mucho, hermano, pero Lucas 9, otro lugar donde el espíritu dos discípulos estaba mal. Versículo 49. Y respondiendo, versículo 46. Este es algo más que faló nuestro hermano en la pregación. Y suscitóse entre ellos una discusión sobre cuáles de ellos sería o mayor. Mas Jesús, viendo el pensamiento de sus corazones, tomó un menino, ponlo junto a sí, y díceles: cualquiera que recibiere este menino en mi nombre, recíbeme a mí. Cualquiera que me recibe a mí, recibe a que me envió. Porque aquel que entre vos todos fue el menor, ese mismo es grande. Pensar que hay unos más grandes que otros, hermanos, contrario al mente de Cristo. Luego, 49. Y respondiendo Juan dice: Maestro, vimos uno que en tu nombre expulsaba los demonios, y lo prohibimos porque no te sigue conozco. Y Jesús le dice: no os prohibáis, porque quien no es contra nos es por nos. Note, hermanos, el punto de referencia de los discípulos era conozco. No era Cristo, era ellos mismos. Pero es el Señor el punto de referencia. Ahora, versículo 51. Y aconteció que completándose los días para su asunción, manifestó a firme propósito de ir a Jerusalén, y mandó mensajeros diante de su fase, y yendo ellos, entraron en una aldea de samaritanos para le preparar posada, mas no o recibieron, porque su aspecto era como de quien iba a Jerusalén. Y sus discípulos, Tiago y Juan, viendo esto, dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que desea fuego del cielo y os consuma como Elías también fez? Voltándose por él, reprendióos y dice: vos no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no vino para destruir las almas de los hombres, mas para salvarlas. Y fueron para otra aldea. Otra vez se equivocaron los discípulos. Mal estaba su espíritu. Parece que estaban defendiendo a Cristo.
pero era completamente contrario al Espíritu de Cristo. Así que son puntos, hermanos, cuando falamos en nuestro capítulo 4 de Juan, de o lugar do Espíritu Santo, de ese pozo de agua viva, es el Espíritu Santo. Y qué precioso, hermanos, estar en ese lugar, en la asamblea, donde Cristo está presente. Y Él está aquí como cabeza para guiar la asamblea por medio del Espíritu Santo. También tenemos que reflexionar que nuestro espíritu sea conforme Él quiere, hermanos. Disculpe que falé tanto, hermanos, pero sentí eso. También era muchas buenas reflexiones para nosotros meditar en esa cuestión de la esfera de actividad del Espíritu Santo en la asamblea. Eu queria citar mais um outro poço, o poço Lairoi, em Gênesis 16, quando Agar, a escrava de Abraão, fugiu da casa do seu senhor e foi para o deserto. E ela chegou ao poço Lairoi. E ali o Senhor lhe apareceu. Versículo 13. Gênesis 16, versículo 13. Ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és o Deus da vista, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço Lairoi. Lairoi quer dizer aquele que vive e me vê, mas também aquele que se deixa ver. Um poço que está no deserto. Bien, ese versículo 13 y 14 era una bendición muy grande para mí como joven, que siempre los jóvenes están buscando algo para saciar el corazón. Sé que es ser joven en los caminos del Señor. Y en un tiempo yo busqué también en este mundo unas cosas que pensaba que podía saciar el corazón. A veces un auto, a veces el deporte. Y las mujeres, yo no he sido mujer, así que no sé, pero muchas veces el vestido que busca siempre. Y la mujer también piensa en tener un novio, ¿no? Y el joven también en una novia. Pero quiero decirles, y esas cosas no pueden henchir el corazón. No pueden. Son muy buenas en su lugar. Pero escuche lo que dice el Señor. Mucho importante. Versículo 13. Cualquiera que beber de esta agua tornará a tener sed. Mas aquel que beber da agua que yo le der, nunca tendrá sed, porque a agua que yo le der se fará en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Yo lembro una vez voltando do parque cuando era joven, donde estuvimos con fútbol americano, ¿no? Es diferente. Pero mientras estaba jugando fútbol, estaba con corazón interesado, pero
Pero lembro cuando volteé a mi casa, un vacío terrible en mi corazón. Y digo en ese momento, Señor Jesús, ¿por qué tan vacío aquí? Es que estas cosas no pueden encher el corazón. No hay nada que pueda henchir el corazón en ese mundo, sino ese pozo de agua viva que Cristo da a alma sediento. Cuando llegó el momento de aprender eso, hermanos, era una cosa tan preciosa. Y doy gracias a Dios que aprendí esto antes que conocí a mi esposa. El Señor no quiso quitarme a mi esposa, es precioso tener. Pero veo muchos jóvenes y parece que no hay un compañero para ellos. Están desanimados. Hermanos, lo que va a henchir su corazón no es otro joven, un novio, una novia. No es eso. Es bueno estar en su lugar. Pero no es eso que va a henchir el corazón. Es Cristo que puede henchir su corazón. Tenemos un lugar en nuestro ser que solo nuestro Dios puede henchir. Ningún otro. Un versículo antes de terminar, en Salmo 107. Versículo 9. Pues faltó a alma sedenta y hinchó de bens a alma faminta. Es el Señor que puede henchir el corazón hasta tal punto que no puede contener todo, que va a derramar. Es un pozo vivo de agua viva que brote, que salte, que hincha hasta que derrame a los demás. Señor, nos ayuda a nuestros jóvenes. Veo muchas veces porque no estamos gozando a grandeza, a gloria de nuestro Señor Jesús. Comenzamos a mirar al mundo y parece que en el mundo hay algo para saciarnos. No, mentira es. Es nuestro Dios que puede henchir el vacío del corazón. Señor, nos ayuda a nosotros mayores también. A veces nosotros no somos buenos ejemplos. Estamos buscando también en el mundo satisfacción. Pero hermanos, mostramos a nuestros jóvenes que en Cristo hay suficiente para completamente henchir el corazón. Por toda eternidad vamos a estar gozando de Él, su persona, su gloria. Ahora no podemos, en este mundo, ser henchidos de Él. Yo pienso que sí.